Solidão da mulher solteira, galera. Nós já fizemos semana passada, semana retrasada, solidão da mulher casada, que começou a aparecer um monte de vídeo pra mim falando sobre a solidão da mulher casada. Mas hoje é diferente, hoje é a solidão da mulher solteira. O que a mulher solteira sente, ou o homem também, o que eles sentem, os solteiros, ou em que momento sentem que estão mais sozinhos ou sentem ali uma solidão. O que acontece pra vir esse sentimento? Bora lá ver o que acontece? Olá, meninas e meninas! Nós estamos aqui, galera, para ver esses vídeos, esse compilado de vídeos que eu peguei. Eu só encontrei mulheres falando sobre o assunto, porém nos comentários você vê o homem comentando e vamos ver o que eles comentaram, porque eu não li os comentários não. Mas ali, o papo é, em algum momento, mesmo a pessoa sabendo lidar com a própria companhia, gostando de ficar sozinha, gostando de fazer atividade sozinha, em algum momento ela sente uma certa solidão. E por que isso vem do nada e em que momento que vem? Vamos ver aqui o que o pessoal vai falar nos vídeos. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal, estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente, dá uma força pra gente e também ver se o sininho tá ativado. Não esqueçam também de entrar nas redes sociais, me visitar nas redes sociais, galera, Instagram, TikTok, lá eu posto resumos aqui do canal e também posto stories pra vocês batendo papo. Corre lá, Instagram e TikTok. Sem enrolação, então vamos pro quadradinho. Aqui, o primeiro vídeo é esse aqui, da Taicourt, underline. Então, quem quiser seguir ela, tá aqui o arroba. O vídeo bem curtinho, 1 minutinho só. Gente, eu tava conversando com um amigo meu sobre a solidão de ser solteira, né? Tipo, vai muito além, gente, do estar sozinha e você se sentir bem com a sua companhia. Vai muito além porque eu que tô numa fase que a maioria, tipo, gente, 90% das minhas amigas namoram, são casadas e tudo mais. Cara, é muito difícil. Tipo assim, e eu tô vendo que cada vez mais o meu movimento é de me afastar dessas pessoas, dessas minhas amigas, que são as minhas melhores amigas. Simplesmente isso. Porque eu não me sinto bem. Tipo assim, eu não tô bem também numa questão de... na questão amorosa e tal, tem algumas questões, então, tipo, estar com casais é a mesma coisa que me dá uma facada. Tipo assim, eu fico muito mal, gente, eu fico muito mal de estar com um monte de casal, rodeada de um monte de casal. Então, tipo, pra mim não é fácil. E aí, eu fico me culpando também, em vários momentos, de tipo assim, nossa, eu tô me afastando das pessoas que me amam e das pessoas que eu amo, porque eu não tô conseguindo lidar com isso, sabe? Não tô conseguindo lidar com o fato de ficar rodeada de um monte de casal. E ao mesmo tempo que eu sei que isso tá me preservando, porque eu sei que cada vez que eu fico rodeada de um monte de casal, eu volto pra casa muito mal. Ou eu faço alguma merda e... faço alguma merda, mandar mensagem pra quem não deveria. Porque fica com aquele sentimento, sabe? Tipo, você fica com aquele sentimento de tipo assim, por que eu não tenho? Por que essas pessoas todas vivem um amor, todas vivem um relacionamento e eu não tô vivendo, sabe? Então, gente, é muito difícil. Eu não sei, às vezes pode ser, sei lá, do que, da minha cabeça, assim. Mas, tipo, realmente é algo muito sincero dentro de mim, assim. Não é culpa de ninguém. Talvez nem minha, né? Porque eu não encontrei uma pessoa legal pra eu ter um relacionamento. Então, a gente fica num momento, assim. Então, tipo assim, nesse momento, agora, o que eu procuro fazer? Sair com pessoas solteiras. Eu não tenho muitas opções, mas às vezes, entre estar no meio de um monte de casal e estar com uma amiga que não é, talvez, tão minha amiga, e vá pra uma festa, fazer alguma coisa, eu tô preferindo estar com uma pessoa que não é tão a minha amiga, sabe? Porque aí, isso não tá me fazendo mal, sabe? Tipo, querendo ou não, às vezes estar ali naquele meio de um monte de casal me faz mal. E aí eu tô tentando me preservar da melhor forma possível. É óbvio que eu tô tentando curar isso em mim também, porque eu não quero viver assim, porque eu amo minhas amigas, não quero deixar de estar com elas por conta disso. Mas, tá difícil. Foi bem específico, que eu até fiquei constrangida. Não, porque assim, ela não tá falando de um todo. Ela tá falando de uma situação muito específica que tá acontecendo com ela. Ela está se sentindo só e incomodada de ficar entre casais. Mas aí é algo muito específico de um momento que ela tá vivendo. Porque, como ela disse, eu não tô vivendo um momento bom em relação a relacionamento. E estar entre casais fica me lembrando disso, certo? Então, é muito específico, se vocês pensarem bem. Com certeza, gente, não é todo mundo que sente isso quando está entre casais. Conta se isso já aconteceu com vocês em algum momento da sua vida ou se está acontecendo nesse momento. Conta aqui pra gente. Vamos ver aqui os comentários. É um pensamento infinito de eu também não mereço viver isso? Quando você menos esperar, vai acontecer. Estou nervosa de ouvir isso. Pra mim, o pior tá sendo querer viver coisas tipo viajar, conhecer lugares e não ter alguém pra fazer isso comigo. Aí penso que se eu tivesse um companheiro, eu me sentiria bem melhor para fazer. E não me venham com vai sozinha, porque eu odeio. Sim, mas assim, você não tem nenhuma amiga de viagem? Você não tem nenhuma amiga de viagem? Então, porque na verdade é amigo de viagem, porque muita gente viaja muito com várias pessoas que gostam de viajar. Então aí também é um meio social que ela não tá vivendo. É que também não é fácil, né, gente? Socorro. Eu também, eu era solteira e eu não vivia muito no meio de pessoas que viajavam com frequência. Existem grupos específicos e pra você adentrar dentro desses grupos,
Também não vou falar pra vocês que é fácil também não, né? Aí aqui, odeio quando falo esse sentimento de solidão e minha amiga vem falar sobre se encontrar, se resolver internamente. Tipo, beleza, eu nunca vou ter tudo resolvido e isso não anula a vontade de ter alguém. Tudo bem ser sozinho, mas tem limite, né? O meu WhatsApp, 0 mensagens. O dela, 10 contatinhos. Cadê o papinho de estar bem sozinho? A sua amiga, então, ela é solteira pra ela ter 10 contatinhos, né? Então, na verdade, esse caso aqui desse comentário não é que ela tem uma amiga que é casada e ela é solteira. Ela tem uma amiga que desenrola com facilidade ter ali ficantes. Não necessariamente um relacionamento, mas ter ficantes. Enquanto ela não consegue desenvolver nenhum relacionamento com facilidade, nem esses contatinhos de ficantes. Então aí ela fica assim, pô, mas pelo menos você tem essa amiga, porque a colega aqui de baixo não tá tendo algum amigo pra viajar, não tá tendo um amigo pra viajar. E a gente ainda tava falando sobre a solidão da mulher casada, ou seja, ainda tem risco de você encontrar alguém legal, de você se casar e se ver numa situação ainda pior, de você estar sozinha estando casada. E aí você fica assim, nossa, mas solteira eu tinha menos dor de cabeça, inclusive. Ainda tem essa chance, porque não vale a pena você namorar qualquer pessoa ou casar com qualquer pessoa. Porque você pode se encontrar numa situação até pior futuramente. O que eu gostei nos comentários aqui no vídeo dela é como a galera se abriu. Tipo, a galera não teve dó de falar realmente o que tá vivendo e o que sente. Certo, vamos para o próximo vídeo. Esse aqui é a Amanda Fitas. Ela é até verificada, porque ela é bem grande no TikTok. Quando você vê todas as suas amigas namorando, casando, começando a ter filhos e você ainda tá solteira, você começa a questionar o que tem de errado com você, porque elas estão namorando, elas estão encontrando alguém, pra você não tem nada nesse mundo. Essa dor de se sentir atrasada, ela é uma das que mais pegam pra mulher, porque ela começa a achar que ela vai ficar sozinha pra sempre e que pra ela não sobrou ninguém. E aí ela começa a se sentir sozinha, porque ela começa a ver as amigas que andavam com ela em um relacionamento, não dando mais tanta atenção, e elas começam a se sentir sozinhas no aspecto de eu não vou ter um parceiro pra minha vida, e eu tenho muitos planos com esse parceiro. Só que aí é o ponto em que você não pode se apressar mais do que o necessário, porque muitas dessas pessoas que estão em um relacionamento estão em um relacionamento ruim. Estar em um relacionamento não significa sucesso. E talvez você ainda não está porque você tem um nível de clareza maior e você está usando o seu tempo para se dedicar para saber mais sobre relacionamentos. Então não se feche para o amor, saiba que esse amor vai chegar para você, mas não fique nessa energia da comparação, nesse medo de ficar sozinha, porque se você se desenvolve, é interessante, vai ter alguém nesse mundo para você sim. Aí é complicado, né? Porque, por exemplo, você pode fazer parte de um meio social em que todo mundo é solteira. Aí você pode fazer parte de um meio social em que as meninas apenas têm contatinhos, são solteiras, mas tem um ficante. Às vezes fica com uma pessoa sério, às vezes namora. Aí é uma realidade, certo? Mas aí quando você tá ficando um pouco mais velha, aí a mulherada já começa a casar, já começa a ter filho. Existe uma diferença, tipo, muito grande. Dá pra ficar amigo, dá, gente, dá. Mas vai ter que entender que tá vivendo situações diferentes, tá vivendo momentos diferentes. A sua amiga, agora, por exemplo, ela tá casada, ela precisa de um tempo ali pra trabalhar, pra casa dela, que ela precisa fazer almoço, fazer janta, arrumar a casa, nem que seja com a ajuda do parceiro, mas precisa ter um momento de dedicação dos dois pra isso. E ela precisa também ter um tempo ali pro próprio relacionamento, em que os dois são amigos um do outro, certo? Então você vai ver que o tempo de vocês é menor juntas. É menor. Não dá pra ter aquele relacionamento de ensino médio, que a pessoa ficava a semana toda na sua casa, muitas vezes, ou você na casa da pessoa a semana inteira, né? Agora a pessoa, ela, realmente, além de trabalhar, e você também tem que trabalhar, então você já sente esse baque quando sai da escola, né, em relação aos seus amigos, mas agora ela também precisa de dedicação ao casamento, à casa dela e à independência dela. E aí a pessoa me arruma um filho. E aí existe mais ainda. Então agora ela precisa de 100% pro filho dela, a um ponto que o próprio casamento sente esse baque. Imagina a amizade. A amizade fica lá embaixo quando nasce um filho. O filho tá precisando da mulher 100%. O marido vem e abraça junto com a mulher em muitos casos. Muitos casos o homem vai lá e abraça junto. E tudo isso já tem que tomar cuidado com o casamento, para o casamento não ficar em segundo plano e acabar tendo um problema ali de relacionamento entre os dois, de amizade, tudo é a criança. A amizade, gente, ela acaba indo lá pra baixo e sente. Aí a amiga é solteira, tem muito tempo livre, não entende essa mudança e fica assim, cara, nossa amizade acabou. Mas na verdade não, é apenas um momento, que depois
tudo se alinha, sabe? Pra você conseguir ali manter a amizade, você pode conseguir, mas vai ter que ter paciência com a pessoa e a pessoa vai ter que ter paciência com você, porque são dois momentos diferentes. E aí ela tá falando exatamente disso. A amiga começa a casar, começa a ter filho. Eu tenho muita amizade com quem tem já filhos. E eu tenho, assim, são minhas amigas, na verdade, desde a infância, e familiares e tudo. E aí todo mundo de infância meio que caminha. Mas dentro dos nossos grupos tem as pessoas que ainda não tiveram filhos. Não tiveram, mas querem ter. Então, são pessoas muito pacientes para a realidade de quem tem filho. Afinal, elas também querem ter. Então, a paciência que elas estão tendo, elas também vão receber, entende? Ela já, na verdade, olha para tudo isso e se prepara para viver tudo isso, né? E a pessoa já é casada. Então, se você olhar, são várias etapas de diferença entre um e outro. A moça solteira para a moça que é casada e que tem filhos. O que a gente consegue de espaço, sabe? E eu tenho amizade com quem é solteiro e não tem filhos e não pretende ter. Eu tenho amizade. Só que é óbvio, não é aquela amizade que a gente fica grudado de noite e dia. Entendeu? Porque nem dá, por causa da separação. E eles também trabalham, tá? Então, realmente pode existir um baque, sim, na amizade. E tem que ter paciência, porque são fases. Se você realmente se dá bem com a sua amiga, as coisas começam a se ajeitar. São fases, né? Vamos ver aqui os comentários. Tenho quase 25 anos e nunca namorei. Todas as amigas do círculo social já tiveram pelo menos uma experiência amorosa na vida. Ou estão namorando. É muito ruim. Uma sensação de solidão, abandono, invisibilidade perante as pessoas. Essas pessoas não precisaram esperar. Tudo aconteceu de forma fácil. Na verdade, é porque existe ali uma forma de se relacionar. Existe ali uma forma, gente, de se relacionar e quem você vai conhecer, no lugar que você vai conhecer e o tipo de pessoa que te atrai. Existe ali formas, mas não dá pra negar. Eu tinha que sair de casa, ir pra uma festa, estar disposta a fazer amizades, estar aberta. Nossa, quando eu era mais nova, isso era muito mais fácil. Hoje em dia, eu assim, que fazer amizade? Que fazer amizade com desconhecido? Tô com tempo pra isso, né? Mas quando eu era mais nova, cara, eu fazia amizade que era uma beleza. E saía de casa, ia pra uma festa. Eu ia pra uma festa, fui pra festa de aniversário de um rapaz que era meu colega, mas que eu mal conhecia. Mas tinha muito carinho por ele. E ele fez uma festa de aniversário. E as minhas amigas e eu tudo fomos, mesmo a gente não tendo tanto contato. Porque você tá muito aberto a conhecer, a ir pra novos lugares. E lá você acaba conhecendo pessoas e às vezes pessoas que você se interessa. Então não dá pra negar que tem que, enfim, sair de casa, né? E tudo se torna mais fácil quando você é mais novo, porque todo mundo ali é todo mundo muito novo e todo mundo tá solteiro. Não tem uma pessoa casada, não tem uma pessoa com filho. Quem tem que estar com filho é porque acabou engravidando na adolescência, isso não tem problema não. A pessoa também tá lá curtindo, sabe? Agora, eu conheci amigas que é uma situação muito pior do que tudo que tá sendo descrito aqui. Eu tenho uma amiga, gente, que vocês não estão entendendo. Eu vou deixar para o final para eu contar sobre ela. A única coisa que me incomoda nisso é que suas amigas deixam de sair com você. Só vivem pro relacionamento ou começam a sair com outras que são casadas. Às vezes, a pessoa que é casada, ela não fala nada para você. Mas os papos que vocês têm já incomodam, começam a incomodar. Às vezes a pessoa ela não quer mais falar sobre experiências sexuais casuais. Um exemplo, tô dando um exemplo aqui, porque ela é casada, ela quer se fechar totalmente para isso, totalmente para o mundo dos solteiros e para flerte, desejos. Ela quer se fechar ali para viver apenas o relacionamento, ter olhos apenas pro relacionamento. Se é pra gente conversar, vamos conversar de outra coisa. Vamos falar sobre série, vamos falar sobre jogo, vamos falar sobre roupa, vamos falar sobre como foi nosso dia, mas não vamos falar sobre ficantes e relações casuais que você teve ao longo da semana. Isso acontece, porque eu já vi. Pessoa casada que não quer conversar. Eu tenho uma amiga que ela falou... Não vou nem contar dessa amiga. Não vou contar dessa amiga, não, que é muito íntimo. Mas ela é casada e ela teve um problema com amizades que eram solteiras. Mas também as amizades dela pegavam muito pesado. As amizades dela pegavam pesado, que até solteiros se incomodariam. Mas assim, às vezes você tem um amigo solteiro, você é uma pessoa solteira que tem uma vida ativa. E você quer chegar nos seus amigos e contar como foi. Cada experiência íntima, como você sempre fez. Ok. Só que aí a pessoa tá numa outra fase. E ela não quer mais saber sobre questões muito íntimas, de explícitas, de relacionamento íntimo. Porque isso faz ela imaginar e ela não quer muito ir por esse caminho. Acaba que ela desfaz um pouco com você o vínculo e acaba se vinculando a pessoas que estão vivendo a mesma situação que ela, tentando ter a mesma linha de raciocínio. Eu não acho que precisa acabar com a amizade.
Basta conversar, explicar a situação, sabe? Não precisava terminar a amizade. Mas é que depende dos níveis. E esse comentário falou isso e me fez lembrar que muitas vezes existem motivos que a pessoa não te conta. Aqui, isso se chama inveja. Você é homem, você não entende. Ah, gente, eu não sei se é inveja, não. Ah, porque inveja é um negócio bem ruim. Tipo assim, você não quer só ter, você quer que o outro não tenha. Você tem raiva do outro ter o que você não tem. Você muitas vezes não tá com inveja, você quer que ele seja feliz, tudo de bom. Você só se questiona, eu não poderei ter também essa bênção? Não significa que eu não quero que você tenha. Eu quero que você tenha e ainda tenha o dobro. Bênçãos pra você. Mas eu questiono, eu não poderei ter também um dia? Eu não vejo essa situação como inveja. Ainda mais para algo tão cobrado socialmente. Ter filhos, casar, isso é muito cobrado. Então você em nenhum momento vai questionar. Você ter um relacionamento, você em nenhum momento vai questionar. Questionou, você é invejoso. Cara, eu tô falando horrores, mas desculpa, é um assunto que a gente fala. Terceiro vídeo é a Rebeca Marzola, @Marzola. Quem quiser seguir, esse aqui é o @ dela. Oi, gente. Bom, estou aqui em pleno sábado à noite para fazer um desabafo, que eu acho que metade das mulheres tem esse questionamento e também uma porcentagem de homens. Cá estou eu, uma mulher solteira, em pleno sábado à noite, na rua, caminhando, fazendo exercício, porque não aguenta mais ficar em casa e não tem para onde sair. Mas aí o questionamento é: como que se arruma um parceiro nessa vida se você não sai, se não tem... Cara, todas as minhas amigas são casadas, têm filho, estão numa outra jornada da vida, estão numa outra sintonia. E eu sou amiga solteira, já não tenho amigo para apresentar. Infelizmente, elas não conseguem sair comigo porque não tem como, às vezes. Família, outras prioridades. E eu não tenho com quem sair porque eu não tenho realmente como. Só se eu for sozinha. E eu não tenho muita cara de pau de sair sozinha para uns barzinhos ou alguma coisa. Aí fica, como que eu vou encontrar alguém nesse mundo? E as poucas vezes que eu consigo sair, é muito difícil de alguém abordar você, conversar com você. O cara até te olha na mesa, fica te olhando, te encarando, você perde uns 10 quilos, mas nada de comunicação. Aí você vai para os lugares, as pessoas olham para o seu celular, fica no seu fone de ouvido, olham para baixo, ninguém aborda ninguém, todo mundo só fica no olhar e nada acontece. E nada acontece. As poucas pessoas que eu me relacionei, parece que ninguém quer nada com nada, a conquista acabou, sabe? Sabe aquela conquista? Aquele negócio de fazer acontecer, de querer, aquele negócio de friozinho na barriga de conquistar, não existe mais. Eu tô literalmente em pleno sábado à noite, sentada numa grama, conversando com o celular, fazendo esse questionamento, porque é angustiante. Você querer que as coisas aconteçam, você querer entrar num relacionamento, você querer conhecer alguém, passar por todas as fases, mas parece cada vez mais impossível, sabe? Parece que esse sonho tá cada vez mais longe. E eu acho que metade das mulheres pensam assim. Tá cada vez mais longe esse sonho. As pessoas andam, as pessoas passam, elas olham e continuam andando. Como que se encontra alguém hoje em dia? Porque tem a questão dos aplicativos também. Dos aplicativos de relacionamento. Que aqui na minha cidade, se você entrar num aplicativo de relacionamento, cara, você sai mal falado. Porque aqui, se você entrar no site de relacionamento, é porque você quer outra coisa. Entendeu? Não é encontro. Acho que uma pequena porcentagem, tipo 1%, consegue sair com você sem outras intenções. Mas enfim, fica o questionamento aí. Tô aqui pensando, parada, olhando para um lado e para o outro, mas parece que não tem saída, sabe? Aí você fica, acho que o meu sonho tá cada vez mais distante e o problema é que eu não quero me conformar com isso. Porque não quero me conformar com isso. Só que eu fico tentando achar meios e achar soluções que por enquanto eu não achei nenhum. Então se alguém tiver uma solução, ou se alguém estiver com o mesmo questionamento que eu, e estiver na mesma fase que eu, por favor, manda aqui pra eu não me sentir sozinha. Enfim, é isso. E aí, gente, o que vocês acharam? São visões diferentes, né? Aqui ela tá falando que tá difícil de flertar. E agora eu vou falar. Os comentários é muito homem. Aqui foi dominado por... Parece que esse vídeo chegou muito nos homens. As solteiras são mais difíceis do que as casadas. Tá difícil pros dois lados, moça. Fui conhecer uma moça, a primeira coisa que ela disse é se eu tenho carro. E quando saio, os caras não chegam. A gente chega na casa dos 30, a gente percebe que as amizades acabam. Casam, têm filhos, família, ciclo social muda. Minha vida se resume a ficar em casa no sábado sem receber
uma mensagem. Aí é um papo que a gente já teve também, sobre como a gente perde amizades aos 30 anos. Então, tudo que meio que acontece quando a gente se torna adulto, né? Adulto ali, ó, a partir dos 27, 26, começa a vir o impacto. Mas, assim, cara, menos amizades, você começa num processo de envelhecimento, o córtex pré-frontal tá formado e você já começa a olhar as coisas diferente. Aí seus amigos começam a ficar mais ocupados, você começa a perder muita amizade, você começa a se desentender com os amigos, porque agora você não tolera coisas que antes você tolerava, desentendimentos, outras coisas, e fora isso, cada um seguindo o seu caminho, acaba perdendo muita amizade e não fazendo amizades novas. Porque você não sabe por quê, mas não é tão fácil fazer amizade assim como era na época do ensino médio. E aí, por cima, você tem a questão de relacionamento. E aí, nesse caso aqui, ele sente falta disso. Chega no sábado, ele não recebe uma mensagem, porque os amigos ou desfaz a amizade ou estão casados. É isso que eu entendi, tudo isso. É o que eu entendi desse comentário. A maioria só fica olhando, zero comunicação, zero atitude. Enfim, the end. O que eu percebo, aqui tem muito homem falando que a vida tá difícil. E um monte de mulher falando que a vida tá difícil. E ninguém se encontra. Eu acho que não se atraem um pelo outro. Enfim, o que vocês acham? Por que vocês acham que os homens não chegam nas festas? Quando chegam, por que vocês acham que as mulheres não devolvem? Olha, aqui ela falando assim, pô, você chega num lugar, a pessoa te olha, você mostra interesse, mas a pessoa não chega em você pra conversar, bater um papo, se conhecer. Já um comentário de um homem disse: não tá fácil também aqui, não. Fui sair com a menina, a primeira coisa que ela perguntou é se eu tinha carro. De tudo isso que a gente tá conversando. Grande parte fala que consegue se resolver sozinho e ter prazeres sozinho. Mas de vez em quando vem esses pensamentos, às vezes um sentimento de solidão. Mas não fica pensando, gente, que aqui o poço fundo e a pessoa fica nisso. Tem algumas que ficam, mas grande parte levanta, sacode a poeira e vai viver. Vai viver, vai ter sua vida e tudo e isso. Às vezes vem esses pensamentos. Mas eu tenho certeza que ninguém fica em posição fetal em casa o dia inteiro. Vão viver a vida. Agora, eu falei pra vocês, de toda essa situação, eu tenho uma conhecida minha que, pra mim, a situação que ela vive, tipo, é uma das piores situações que pode acontecer. Que é uma pessoa, seja homem ou seja mulher, mas isso é um pouco pesado pra mulher, que as pessoas se interessam por você porque você é uma pessoa atraente. Mas elas se interessam pra você apenas em questões sexuais. Elas não querem namorar com você. Elas não querem te assumir. E elas não querem nada. E você nunca teve um relacionamento sério, um namoro, mas sempre teve contatinhos pra ter relação. E eu tenho uma amiga, gente, que eu acho ela muito bonitona, sabe? Ela é super gostosona. Ela tem um corpo muito bonito e tal. Eu sou mais velha que ela e eu sou muito menorzinha que ela. Mas muito. Eu já sou menor que todo mundo, mas ela é gigante, tipo, ela tem um corpão. E esse corpão dela e toda essa aparência mulherão atrai um tipo de homem. Um tipo de homem que olha pra isso, que gosta de mulher grande, assim. Mas eu também não sei o que dá nesses homens, que são os homens, inclusive, que não querem nada. Por fim, gente, ela tem muito contatinho pra ter relação. Mas primeiro, bate bem na cabeça. Segundo, nenhum deles quer relacionamento. Inclusive, ela se envolveu com um rapaz que ficou com ela papo de meses. É papo de casa. Cara, quase 1 ano ficando com ela. Aí ela pegou e colocou ele contra a parede. E aí, a gente não vai namorar? Aí eu olhei pra ela, namorar? Vocês não estão namorando ainda. Nem namorar, mas assim, nem ficar sério. Nada de nada. E era um menino, gente. Era um menino. Papo de... Cara, era ele que devia estar babando por ela, porque, enfim... Ela tinha mais controle das suas... Não queria. Ele não queria. Isso acontece com o homem também, mas é mais difícil. Agora, quando acontece com a mulher, é muito complicado. Porque em algum momento a gente vai querer um relacionamento. A gente vai querer. Ou seja, o que está acontecendo que eu consigo contatos, mas não passa disso. Gente, cara, é papo assim. A gente já tá com 30 anos. A gente tá com 30 anos. E isso é desde a época da adolescência. Desde a época da adolescência. A gente namorou, a gente casou, a gente seguiu. Ou ficou solteira, ou casou, teve filho, ou não sei o quê. E com ela a situação se mantém. E isso pra mim é uma situação assim que, cara, é punk. É punk, o que acontece, o tipo de homem que se aproxima, é complicadíssimo, cara, complicadíssimo. Mas isso é problema dela, e ela é uma pessoa feliz. Mas com certeza isso bate muito forte, ainda mais quando ela finalmente se interessa por alguém. Mas essa pessoa que ela se interessa, age como aquelas 10 que ela tem no WhatsApp, apenas para ter relação. Não quer, tipo ficante, né? Não quer nada sério. E é isso. Agora, a maioria aqui não é essa situação. A maioria aqui reclama de realmente não ter um contato, a ponto do homem não chegar. E os homens reclamam que quando chegam nas mulheres,
É um papo torto, é um papo esquisito, é um papo de exigência. Mal se conheceu e já quer saber o que ele tem. Mas o que vocês acham, gente? Me conta aqui o que vocês acham desses vídeos que falam sobre a solidão da mulher solteira. Me conta aqui que eu quero saber. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!